seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. E vamos aplaudir o Todo-Poderoso. Bem-vindos à Casa de Deus, chegamos em mais um culto de domingo, pessoal que está sendo sexta-feira, é um dia especial, né? Um dia que nós abrimos o coração para ouvir a voz da palavra, para sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E como é bom ver Deus operando, como é bom ver Deus operar. E no culto anterior, Deus operou, porque o meu pai trabalha até o dia de hoje. Neste culto, nesta reunião, você de casa, em qualquer lugar, Deus quer abençoar. Mas antes, vamos ouvir a voz da palavra de Deus. Estamos começando com Provérbios, capítulo 24, versículo 10. A palavra, para alguma região no país, é até uma palavra pesada, né? Mas está na Bíblia lá, ó. Você já leu lá. Diz, se te mostrares o quê? Frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. Qual é o dia da angústia? O dia de uma luta, uma doença, um problema familiar, uma perseguição no local de trabalho. É um dia difícil na sua vida. Nesse dia você não pode se mostrar fraco, tem que se mostrar forte. Mas como é que é isso, pastor, que eu me mostro forte? Nós vamos ver algo que Paulo falou aos Efésios, no capítulo 6, estou recapitulando. Efésios capítulo 6, versículo 10. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. O capítulo 6, versículo 10. Ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu ler um pouquinho mais. Revesti-o de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada, armadilha, são coisas que você não vê, mas o diabo prepara e você pode cair nela. Pensa na armadilha para pegar uma fera, um animal no campo. Às vezes é um buraco, não é verdade? Que ali tem o quê? Tem uma relva, um mato, mas é um buraco. E o animal não vê, passa ali, mas não só animal, até ser humano mesmo pode cair naquela armadilha. Quer dizer, o diabo prepara as armadilhas. Se você não estiver fortalecido no Senhor, na força do seu poder, não tomar a armadura de Deus, você cai nessas ciladas. Mas explicamos mais depois. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, a nossa luta não é contra pessoas, não. Se alguém está te perseguindo, não caia nessa cilada do diabo. O que o diabo quer? É uma armadilha dele, é uma cilada dele para fazer você se irar, para você ficar tomado pela ira, tomado pelo ódio. É claro que você pode ficar chateado. Eu ouvi alguém falar, ninguém é de ferro, né? Ninguém é de aço, você tem sentimento, você tem emoções, e então você sente isso aí quando surge alguma coisa. Aqui um pouquinho atrás, no capítulo 4, Paulo fala sobre isso. Versículo 26, irai-vos e não pequei. Você ficou chateado, mas não peque. Como assim? Ele diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe o dia terminar, não vá, entenda bem, para a cama com essa ira, com esse ódio, com essa raiva, com essa chateação, com essa mágoa, porque você está caindo na cilada do diabo. Você está caindo na armadilha dele. Ele usou uma pessoa para magoar você, ele usou uma pessoa para ferir você, ele usou uma pessoa para te afrontar e você está caindo na cilada de guardar isso no coração. Não deve ceder à tentação. A Bíblia diz, ainda que caia, não ficará prostrado. Não entre nessa. Isso está no Salmo 37, eu não preparei não está no meu esboço, mas eu dou para vocês. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado.
Quer dizer, ainda que ele ceda alguma coisa, foi atraído pelo pecado, Jesus, misericórdia. Eu não vou dormir com isso, não vou ficar com isso. O bom é que o missionário diz que você não fique um segundo. O bom é que não caia, que você esteja de pé, não caia, nem seja tentado, né? Nem aceite a tentação. Mas sentiu, quer dizer, então não durma com aquilo, não faça. Você está pecando, com uma ira, com uma mágoa. Mas isso por quê? Porque você está sendo fraco. Desculpa a expressão, você está sendo, o que a Bíblia disse ali? Frouxo. Quer dizer, porque a sua força é pequena. Você tinha que guardar, e entenda bem, a palavra de Deus, ela é a sua força. Por isso, voltando para o Paulo, ele está dizendo, fortalecei-vos no Senhor. Como é que eu me fortaleço no Senhor? Eu leio a palavra. A palavra é a minha força. Não precisa ler, eu vou colocar ali 2 versículos que eu cito muito. Romano 1,16, você conhece bastante. Romano, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, leia, pois é o poder de Deus para a salvação, cura, libertação de todo aquele que crê. Então o Evangelho leia o Evangelho, se fortaleça nele. 1 aos Coríntios 1,18. O que ele disse lá para nós? 1 aos Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Se fortaleça aí. Leia a Bíblia, leia, busque a Deus, se envolva com Deus, você vai ver, você vai vencer. Aí mais ainda ele vai dizer agora, voltou para Efésios, e ele diz no versículo 13, de Efésios 6, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Lembra que eu falei? O dia mau, o dia que você é tentado, o dia que aparece uma doença, o dia que aparece uma tentação mesmo. Naquele dia, você resiste. Aí que é bom, você não cai não. Ô moço, pode aparecer a moça mais linda ou vice-versa. Ou pode aparecer a provocação que for, você não vai cair nessa. Eu era garoto, tinha uma Maria que falava assim, cospe aqui, quem cuspiu aqui xingou a mãe do outro, lembra disso? Né? Aí fala, xingar a mãe não pode xingar a mãe, não sei o que pingar, mas hoje não, irmão. Não, porque xingar minha mãe eu vou bater, não, você é fraco aí. É só uma ilustração, quer dizer, você não deixa se levar por essas coisas, você não cai nessas ciladas do diabo, mas agora tem mais do que isso, irmão. É o dia que aparece uma doença, uma enfermidade. Em vez de você se abater, você se deprimir, entrar em pânico, entrar em direção, não, você se levanta, ora, resiste àquele mal e aquele mal foge de você. Então fica com essa palavra, eu vou ter mais, tem mais coisa para nós. Deixa eu mostrar aqui, eu mostrei na primeira parte, a campanha do missionário em Santos. Agora nós vamos ver a parte 2. Tem mais coisa, tem coisa bonita, hein? Por favor, Santos, parte 2. A cidade de Santos é privilegiada pelo sol, mar e belas paisagens. E os moradores deste lindo lugar comparecem à Igreja da Graça e aprendem que não há problema sem solução. Quando você recebe a unção e usa a unção, aquela unção fica em você. E você se tornou doutor naquela situação. Irmãos, não tem um problema que em Deus não tenha solução. Em Deus nós sempre teremos a solução e graças a Deus por isso. Não importa o problema, com Deus o impossível se torna possível. Eu não conseguia levantar a perna para cima, o joelho estava travado devido acho que à obesidade, agora não. E como é que você andava com o joelho travado? Eu andava até para vir para cá para subir ali, o rapaz falou, sobe pela rampa, eu não conseguia levantar o pé. Não conseguia? Não. Agora... Anda normal aqui agora, anda normal. Aí pessoal, olha só. Essa também pode ir lá para a praia correr amanhã, pessoal. Vai andando agora em nome de Jesus, tranquilo? Olha aí, pronto. Mareli, o que você tinha? O joelho e a perna, só andava assim. Como é que você andava? Mostra para mim. Assim. Isso. Agora anda normal, levanta o corpo, vai normal, vai normal. Pode esticar o passo, você está curada. Vai normal, vai normal, vai normal. Volta aqui agora, Mareli. Volta, Mareli. Volta, isso, vai, já quer correr, pessoal. Ô Mareli, corre agora até repórter lá. Isso, ô glória a Deus. Então, pastor, eu começou faz 3 meses que começou a doer minha perna dói e o joelho também dói. Aí tava doendo o joelho e as pernas. E eu tropeçava, já até caí na loja e agora eu senti uma coisa
uma coisa. Sumiu tudo? Sumiu a dor. Então anda normal agora, sem ficar com medo. Vai andando. Deus está curando você agora. Olha que bonito. Missionário curado agora. De quê? Agora do tornozelo, esses dias eu arrastava a perna. E aqui na coluna, porque a gente tá ficando velhinha, né? Eu não sei Então- negócio de velho, negócio de velho é com a senhora. Não, por dentro eu tenho 30 anos. Hein? Eu tenho 30 anos. É, Eu moro conheci. na Praia Grande, porque eu casei agora. Então tá. Eu moro aqui. Também tá com 30 anos, tem que casar mesmo, né, pessoal? Missionária. Não vai ficar pra titia. Eu tava feliz. Como é que de você vir tava aqui. andando? Como é que você Ó, tava andando? Essa semana eu tava vindo da praia da feira com meu esposo Ah. e eu comecei a faquear assim a perna. De vez em quando me dá um negócio no tornozelo e prende E minha agora? perna. O que E aconteceu? aqui na virilha também, a coxa. E agora? Eu tô feliz da vida. Então pode andando, vai lá falar com a jornalista lá, vai lá. Aí, pessoal, olha só. Ó, aí, pessoal. Tá bem com 30 anos, recém-casada, tá louvando a Deus aqui. Nenhum mal resiste ao poderoso nome de Jesus. Amigo, Deus quer fazer mais. Nós vamos voltar para a palavra de Deus. Tem uma palavra muito forte agora, muito especial, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 10. Está forte, hein? 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10. E procurava Saul encravar Davi na parede. Peguei esse gancho com o missionário. O diabo quer cravar você na parede, porque ele quer segurar o seu ministério. Davi se tornou o maior rei de Israel. O diabo não queria isso. Usou Saul, entende, era um espírito mau, tomando conta do Saul, e queria cravar o Davi na parede. O diabo está cravando muita gente na parede. Por quê? As pessoas estão caindo nas ciladas do diabo. Sabe o que o Davi fez? Diz assim: porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Não deixa ferir você, não. Hein? Você viu o que eu falei agora? Mágoa, né? Ressentimento, pecado. Mas seja o que for, se desvia. Não fique de maneira alguma à mercê do inimigo. Ele quer cravar você na parede, ele quer paralisar o seu ministério. Tem pessoas que estão caindo nessa cilada, estão perdendo bastante. Eu citei um caso aqui, nós vamos ver o livro de Números. Números é o 4º livro da Bíblia. O capítulo é o 25, versículos 1 e 2. Números, capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim: Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Mas não foi de qualquer maneira, não. Aqui tem uma coisa muito séria que nós temos que ver. O quê? No capítulo aqui ainda, capítulo 31, versículo 16. 31, 16. Diz assim: e eis que essas foram as que por conselho de Balaão. Quem era Balaão? Foi um profeta mercenário. Você começa a ler no capítulo, não se lê agora, capítulos 22, 23 principalmente. O Balaque era rei dos moabitas. Ele estava com medo tremendo. Israel passaria pelas suas terras, mas nem ia tocar, porque eles eram parentes. Israel, descendente de Abraão, entenda, e Moabe, descendente de Ló. E Deus falou para eles não mexerem com os moabitas. Eles iam para a terra prometida, mas não era a terra dos moabitas. Mas eles tinham que passar por lá. Eles até falaram: se comermos alguma coisa, vamos pagar. Se bebermos água, vamos pagar. Não queria nada de graça. Mas ele, amedrontado, o que ele fez? Chamou esse profeta Balaão, é como se fosse um feiticeiro hoje. E ele levou ele no cume do monte. Ele queria que o Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas Balaão, sabe, Deus falou para ele não ir. Ele insistiu, Deus permitiu ele ir. Tem até que a jumenta fala com ele, mas não é para agora. Quando ele olhou para aquele povo, ele disse: eu não posso amaldiçoar o povo que Deus abençoou. Ele não pôde amaldiçoar aquele povo. E não foi uma vez não, foi outra, ou em outras ocasiões, mas nunca conseguiu.
Ele não conseguia amaldiçoar. Aí o que ele fez? Ele deu conselho. Coloque as moças bonitas, as mulheres sensuais, porque eles vão ser atraídos. E eles vão praticar o quê? A idolatria, a feitiçaria. Eles não só se corromperam com a prostituição, como se corromperam também de forma doutrinária, porque eles foram simplesmente envolvidos por isso. Cuidado. Por favor, não estou fazendo alusão a ninguém, com muito temor a Deus, com muito respeito ao Espírito de Deus, mas cuidado com aquilo que parece bonito, irmão, mas que está corrompido. Aquilo que parece atraente, né? Aquilo que parece desejável, mas se fere a palavra de Deus, não vai. Não vá. E acontece muito isso hoje. Nós vamos falar mais sobre isso. Então ele diz, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Isso é citado no Novo Testamento pelo Senhor. O Senhor fala isso para João, lá no Apocalipse. Vamos para o Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Eu tenho um amigo pastor, o nome dele é Paulo, não vou citar o nome dele todo não. Como é que ele gosta do Apocalipse? Ele fez até o negócio do Apocalipse, todo dia, a ilustração todinha, ele gosta muito do Apocalipse. Capítulo 2, gosta de fazer o estudo do Apocalipse. 2,14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Quem está falando isso aqui, pessoal? Quem? Vocês estão tímidos? Que é isso? Vocês podem participar agora? Quem falou isso? O próprio Senhor. Você vê, Jesus está falando para o João, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Contra quem? Contra a igreja de Pérgamo, que era uma igreja boa, uma igreja, entenda bem, que passou lutas, mas ele tinha poucas coisas, não era muito não, mas tinha poucas, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Cuidado, irmão. Às vezes nós colocamos coisas para as pessoas tropeçarem, não podemos. Ele não podia amaldiçoar Israel, não tinha como. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar Israel do caminho. Ele tinha que tirar Israel da lei. Ele tinha que tirar Israel da comunhão. É que o diabo tenta conosco. E às vezes tenta com coisas aprazíveis, olha para mim, coisas lucrativas, e às vezes coisas desejáveis. Como assim? Vamos para Hebreus, capítulo 13. O versículo é o 9, mas vou ler o 8 para dar mais entendimento. Capítulo 13, versículo 9, mas vou ler o 8 também. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E não vos deixeis levar em doutrinas por várias e estranhas. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quando às vezes você ouve alguém falar que a palavra de Deus está ultrapassada, que a palavra de Deus tem que se adequar aos dias de hoje, não existe isso. Até mesmo as traduções, a Bíblia na linguagem de hoje é muito boa, entende? Mas temos que tomar cuidado para não desvirtuar, não sair da palavra. Ele está dizendo aqui, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Com os anos que eu tenho no Evangelho, eu já vi, irmão. Cada doutrina que aparece de vez em quando, que são coisas às vezes desejáveis, que são coisas às vezes até lucrativas, mas não é o Evangelho. Não é o Evangelho, não vá. Você está saindo do Evangelho, você está abandonando a palavra de Deus, você está abandonando aquilo que Deus mandou a igreja dele fazer, a igreja não está fazendo. A igreja deixou de fazer o que ele mandou, ele disse, ir de pregar e o quê? E o Evangelho não estamos pregando. Mas qual é o Evangelho? Esse Evangelho. Ele diz, em meu nome expulsarão demônios, imporão mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E a igreja deixou de fazer. Por quê? Ela começou a seguir doutrina, porque eu estou no estágio maior, porque a nossa igreja, pastor Jair, ela está no outro nível. Você está fora da palavra. Claro que a igreja tem adoradores, aqui nós temos coral, você acabou de ver agora, nós temos um trabalho social lindo que nós não tocamos trombeta aqui, mas você tem que ver, aqui tem um grupo chamado Terceira Idade. Está pensando que é uma opção de velhinho que fazendo crochê aqui, fazendo fofoca? Não, eles vão para as praças, eles vão evangelizar. Esse é um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso. Tem as mulheres que vencem. Você pensa que mulher para fazer fofoca? Aliás, quando o homem começa a fazer fofoca é pior do que mulher, irmão. Você pensa que é só, o pessoal fala, hoje tem mulher, tem fofoca, não tem homem também. Tem. Mas voltando à seriedade, o trabalho lindo que faz, os jovens,
Os nossos jovens estão indo em várias casas, se bater na sua, não fica chateado, não. Pastor Jaime, eles perguntando que estão visitando quem está afastado, mas que às vezes não dá para ver todo mundo, né? E às vezes pode ser que eles estão indo na casa de alguém que está vindo da igreja, mas estão visitando casa por casa de pessoas que se afastaram para saber como estão. Verdade, na vida não tem um controle de todos. Pandemia, alguns se afastaram, não voltaram, a gente foi para a glória e não sabemos, não foi comunicado. Eu lembro, por exemplo, recentemente alguns sabem que minha mãe foi para a glória e eu tenho que seguir aqueles trâmites, tenho que registrar em cartório, fazer óbito, né? E na certidão você tem declaração. E o moço do cartório perguntou para mim assim, ela é beneficiária do INSS? Eu disse, ela tem pensão do meu pai, né? Tem pensão. Botou. No mês seguinte já não veio, porque eu comuniquei. Aí se eu não comunico, eu falo, não tem não. Aí eu pego e depois, estou me apropriando, é posição indébita, né? Como é aquilo aqui, eu posso estar ali, mas eu tenho acesso à conta, mas não tenho mais aquilo, não tem não, no mês seguinte já não veio mais, a pensão dela não veio. Teve agora os aposentados, tiveram a parte do 13º, né? Até eu brinquei, porque realmente o 13º é para o final do ano, a pessoa comprar a cesta do Natal, né? Comprar lá a rabanada, a castanha, não sei o quê. Agora estão dando 13º no meio do ano. Chegar no final do ano, dá o 14º ainda. Então. Vamos orar para isso, né? Para o país prosperar e dar isso aí. Mas voltando aqui à mensagem, entende? Então, nós temos que tomar cuidado para não cair nessas ciladas, que as coisas acontecem. Então, ele está dizendo para nós aqui, não se desleixar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que são coisas desejáveis, coisas apenas, mas não é o evangelho. E a pessoa vai abandonando. Ela vai deixando a palavra de Deus, ela vai abandonando a palavra de Deus, e vai se dar mal. Então, a igreja de Cristo tem que acordar, a igreja de Cristo tem que despertar para isso, ela tem que cada dia mais entrar nas escrituras e fugir de todas, não é só da prostituição, não é só do ódio, da mágoa, como eu falei, são essas doutrinas várias e estranhas que vão entrando e a pessoa vai deixando de pregar o evangelho, de viver o evangelho e não vê mais. Como eu falava, terceira idade, juventude, eles vão na casa das pessoas, entenda bem, pegam testemunhos, perguntam, tudo bom? Não, eu estou em outro lugar, não sei mais o quê, eu não estou rindo porque eu estou desanimado. Não, Jesus ama, estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, estão levando, e muita gente se desviou por doutrinas várias estranhas, porque estamos no mundo de muitas vozes, a internet dá voz a muita gente, verdadeiramente dá voz a todos, ou quase todos, né? Tem gente que fica proibido às vezes de ter alguma rede social, mas você vê cada coisa, e as pessoas vão se contaminando, não entre nessa, você tem que se fortificar para quê? Para se desviar das setas de Saul, das lanças de Saul, para você não ficar cravado na parede, como muita gente tem ficado. Agora nós vamos para Marcos capítulo 4, aqui eu só vou entrar rapidamente, mas no próximo culto eu vou falar mais. Marcos 4, versículo 14, é a explicação da parábola do semeador. 4,14, o que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho, lembra da semente que caiu na beira do caminho? Quem são? A Bíblia diz para nós aqui, e o que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho, são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Isso quer ver um exemplo? Falei de cura divina. Jesus levou sobre si as nossas doenças. Pelas suas feridas fomos sarados. Chega lá fora, se encontra irmão de igreja. Não é bem assim não. Deus não cura no dia de hoje. Não é desse jeito. Esse pessoal só faz de cura. Olha o diabo roubando a semente aí. Ela foi semeada. Todas as vezes que aparecesse uma doença no seu corpo, você iria dizer o que? Em mim não, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Mas vamos que eu não falei de cura divina, falei de santidade. Entenda? E aí, meu irmão, vem, ninguém sabe o que você pensa, mas Deus sabe, e vê um pensamento errado e você diz, diabo, eu tenho a mente de Cristo, está amaldiçoado seu pensamento. Aí você conta isso para alguém, e a pessoa diz, não é bem assim não, a carne é fraca. Olha o diabo roubando isso. Cuidado, mas ele vai falar mais, como eu falei, só vou explicar rápido. E da mesma sorte, olha o que diz, hein? Versículo 16, os que recebem a semente sob pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebe,
mas não têm raiz em si mesmo, mas são temporãos. E depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E vem. O pessoal faz escândalo toda hora. Está certo, tem gente que contribui, mas é daquele por quem vier o escândalo. Mas pastor tal, igreja tal fez isso, fez aquilo, você se escandaliza. Ué, mas a Bíblia não diz que haveria esses sinais? Que surgiriam falsos profetas e tudo? E às vezes não é. Porque o que falaram de Jesus, falam de nós também. Falaram de Jesus. Você nunca leu João 7,12? Leia e você veja. João 7,12. Olha o que diz. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. De quem? De Jesus. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana. Não é uma coisa familiar hoje? E aquela igreja, hein, você acha que ela é boa? Diz, é boa. Eu fui curado lá. Eu disse, não, eles enganam o povo. Você vai ouvir falar isso do pastor Jaime, do missionário. Você vai ouvir falar isso da Igreja da Graça. Acontece de outras igrejas, mas se tem coisa errada, não tem nada oculto que não vai ser. Deus vai mostrar, nem que a pessoa se escandalize. Quando você está firme com Jesus, você diz, amigo, eu estou olhando para Jesus. Eu tenho um irmão, muitos já ouviram, ele foi jogador de futebol, ele jogou em grandes clubes, jogou, né, seleção brasileira, foi campeão mundial e tudo, e teve uma época que tinha um pastor americano, não vou citar o nome dele, e o pastor era um sucesso na televisão, mas muito sucesso mesmo. No meado dos anos 80. E dava um show na televisão, era muita gente que assistia tudo. E houve um escândalo moral na vida desse pregador. E na época, foi manchado, você vê como é que estava, ninguém joga pedra em cachorro morto, não é verdade? Ninguém joga pedra na árvore que não dá frutos. Mas ele caiu mesmo, houve, ele mesmo confessou e tudo. Mas aí, um jogador muito famoso de futebol chegou para esse meu irmão, em Cristo, meu irmão do sangue, falou, aí fulano, Jorginho, o que você fala a respeito disso? Ele fala, amigo, eu não estou seguindo o pastor, eu estou seguindo Jesus. Mas se você não está firme, se a semente está entre as pedras, rapaz, a gente fica confiando no homem, né? Até eu estou meio assim. Não olha para ninguém. Você tem que olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Vamos voltar em Marcos 17 agora. Não tem, já li, agora 18. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutível. Tem gente que confunde isso aqui, que o homem não pode enriquecer, não pode ter prosperidade. Não pode sufocar a palavra, ou seja, para você ter, a grana, ou ter a fama, você tem que negar a palavra, então fica duro. Não, pastor, eu não posso perder essa oportunidade. Posso. Eu não vou realmente perder essa oportunidade de honrar a palavra de Deus e desprezar aquela riqueza, ou desprezar aquela fama, se ela fere a palavra de Deus, se a palavra será sufocada, se a palavra não vai ter primazia, se a palavra não vai ganhar louvor, aí eu estou fora. Então, essa é a mensagem. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? 1 Samuel, capítulo 19, versículo 10. E procurava Saul encravar a Davi na parede. É o que o diabo quer fazer com você. Fuja, aí que Davi fez. Porém, ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Escape, não dê lugar ao inimigo. Aí nós vamos ver que em outras ocasiões ele tentou fazer a mesma coisa e Davi sempre se esquivava. Se esquive, não deixe. Lembra da primeira parte? Te machucaram, te magoaram, te feriram. Claro, você ficou chateado, você não gostou. Você se irou, mas não peca. Como? Não guarde com você. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma com a mágoa, não durma com ressentimento, não durma com o pecado, não durma de maneira alguma com as coisas do inferno. Foi pela liberdade que Cristo te libertou. A outra é pecado, é a mesma coisa. O bom é que quem está de pé cuide para que não caia. Mas se caiu, não fica prostrado. Jesus, eu sou do Senhor, não posso ficar com isso não. Não quer, e você vai ser uma bênção. Aí nós vimos a segunda parte, o que? Nós temos que nos fortalecer, buscar de Deus. Aí vamos conseguir fugir de todas as setas do inimigo, de todas as lanças de Saul. Amém? E diretor, me dá agora a novela da vida real, que é isso. Vamos ver agora em nome do Senhor Jesus.
Eu tinha 25 anos quando Bela nasceu. Daí ela nasceu com um pezinho torto congênito. O meu pé, em vez de fazer o caminho correto, né, que é o retinho do pé, ele nasceu completamente arqueado para a esquerda. Meu pai dizia que ele parecia uma bolinha, que o dedão batia no calcanhar. Aí, naquele momento, meus pais ficaram receosos de um dia eu consegui andar, porque não tinha nem como. Da forma com que o pé estava, não tinha como pensar em andar. E eu me culpava todo dia, porque eu pensava que aquilo era circunstância do meu pecado. Claro que teve aquele baque, primeiro, né? Depois que passou aquele susto, eu pensei assim, o único que pode me ajudar é Deus. Mesmo sem conhecer Jesus como eu conheço hoje, mas eu já fazia as minhas orações. No ano de 1999, enquanto Isabela ainda era criança, Ivoneide conhece a Igreja da Graça em Mesquita, no Rio de Janeiro, e passa a assistir ao programa Show da Fé. O missionário falou assim, quando você estiver na igreja, tiver uma palavra que saltar aos seus olhos, é Deus falando com você. Tudo que eles iam me explicando, eu ia guardando, porque eu tinha certeza que ali era meu lugar. Aí teve uma palavra que o pastor falou, em Isaías 53, 4 e 5, né? Que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, né? As nossas dores, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o pastor falou aquilo ali, eu prestei atenção e lembrei do que o missionário falou. Aí eu falei assim, é que essa palavra aí, eu vou segurar essa palavra. De manhã e à noite, todos os dias, nessa palavra, o Senhor confirmar a cura dela, porque Jesus já tinha curado ela. E a passagem que Jesus cura o cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, este ou seus pais? E Jesus respondeu, nem ele, nem os pais. Ele nasceu assim para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela fez 4 cirurgias, porque o pezinho dela era muito torto. Eu lembro da primeira que foi com 8 meses e a última com 12 anos. Mas o Senhor nos deu condição de fazer o tratamento. Eu achava que eu não ia conseguir fazer absolutamente nada. Eu achava que eu não ia poder me exercitar, dançar, me relacionar, namorar um dia por causa daquilo. Eu cresci com isso fixo na minha mente. Ela fez a cirurgia, mas ainda ficou uma diferença, né? Ela não ficava em pé reto, não conseguia botar o pé no chão, né? Ela ficava igual pé de bailarina. O ombro dela ficava mais baixo, porque a do pé afetou a perna. Fiz o tratamento de fisioterapia para tentar recuperar a marcha perfeita, que não seria, né? Porque foi diagnosticado que tinha 3 a 4 centímetros de diferença de uma perna para outra, porque foram muitos anos utilizando gesso. O pé direito era um número menor, então tinha que sempre comprar. No caso, o número 36, mas outro tinha que encher com algodão. Até que o dia do cumprimento da promessa chega. Isabela, que é membro da Igreja da Graça de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, participa do culto com o pastor Rogério Postigo em Madureira, no dia 6 de maio de 2022, e percebe que algo acontece durante a oração. Naquele momento, o pastor continuou na oração forte. Sem eu perceber o que eu estava fazendo, eu tirei o pé do sapato e estiquei. Sem perceber, naquele momento eu não estava sentindo dor, não estava sentindo nada. Ao fim da oração, eu botei o pé novamente no sapato, fiquei em pé, vim para casa, normalmente. Quando eu entrei no trem, eu percebi que eu estava com os 2 pés fixados no chão. Falei, meu pai, eu nunca fiz isso. Os 2 pés no chão, nunca fiz isso. Quando eu cheguei perto dela, eu vi assim, ué, Bela, você cresceu? Aí ela falou, mãe, o pastor Rogério orou e eu senti o meu pé esticou. Eu falei, você não precisa falar mais nada, que eu tô vendo. Falei, mãe, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi meu quadril que endireitou, se foi meu joelho que esticou, ou se foi a minha perna que endireitou. Eu sei que eu consigo ficar com os 2 pés no chão. Eu só agradeço. Não precisa mais nem colocar mais o enxerto com algodão. E isso é maravilhoso. E é tão extraordinário poder calçar o sapato e colocar os pés no chão e dividir o peso igual. E não sentir dor e andar normalmente. Não sei nem como agradecer. Fala uma coisa certa, não temos que aceitar. Entenda bem, a Bíblia Sagrada é o Salmo 112. O Salmo 112, versículo 7. Já leu o 112, 7? Olha o que ele diz, Salmo 112, versículo 7. Cadê o rapaz de lá?
Diz, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Tradução atualizada diz, não temerá má notícia. Senão não tem que se conformar, tem coisas que não dá para mudar, tá certo, doutora, não está errada não, pela ciência. Mas Deus faz o sábio voltar atrás. Esse é o nosso Deus, que faz maravilhas, que faz o impossível se tornar possível. Tem que ligar e tem que corresponder aos benefícios do Senhor, tá bom? Agora vamos estar numa parte, pessoal, que é nova para nós aqui à tarde, mas que temos sendo no Show da Fé, perguntas e respostas. E ajuda, que é uma pregação também, é pequena mensagem. Olha só, primeira pergunta. Pastor, a santificação é um processo? Você vê que daqui sai uma pregação. Por quê? Aí você é um processo. Quando você já é santificado, santo. Jesus orou. Mas veja o que diz Provérbios 4,18. Veja comigo. Eu citei 4,18. Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, a nossa santificação. Cada dia vamos nos santificando, vamos o quê? Nos envolvendo mais com a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vai lá. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundez da carne e do espírito. O quê? Aperfeiçoando o quê? A santificação no temor do Senhor, que é o temor, respeito. Por respeitar a Deus, por respeitar a sua palavra, você vai aperfeiçoando a santificação. Cada dia você vai querer ser mais santo. Cada dia você vai querer se pautar mais na Escritura, porque santo é separado na palavra. Cada dia, então, você vai se pautar mais nas Escrituras, você vai se pautar mais na palavra de Deus. E é bonito. E por que nós precisamos da santificação? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Veja comigo. Segui a paz com todos. E o quê? Que a santificação, sem a qual ninguém verá. E olha para mim, não verá agora nem na eternidade, irmão. Quando você fechar os olhos, quem você quer ver? Jesus falou para um homem na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Então somos nós. Quando fecharmos os olhos, que você cumpre os seus dias, eu falei brincando que eu estava vendo ali a sociedade lá, a Organização Mundial da Saúde, ano passado fizeram uma tabela, mudando a nomenclatura aí das idades, que até os 56, até 66 anos você é considerado jovem. Disse, glória a Deus, poxa, né? Mas quando chegar aos 66, que você for até 79, você vai ser considerado o quê? Meia idade. Antigamente, meia idade era 40 anos, né? Já estão com agora só acima de 66 até. E depois dos 80, o que é a melhor idade? É a idade máxima, é a idade privilegiada. Glória a Deus. Vamos agora, pessoal, falar um pouco mais e vamos para a segunda pergunta. Pastor, por que os acontecimentos do Antigo Testamento não são vistos hoje em dia? É, porque tem coisa que não vai acontecer mesmo, já aconteceu, não é para acontecer. O mar não precisa se abrir hoje, não, né? Mas também tem no Novo Testamento que não aconteceu no Velho Testamento. Quantos mortos ressuscitaram no Antigo? Quantos mortos ressuscitaram no Novo? Alguém lembra da ressurreição no Antigo Testamento? Quem lembra aqui? Ressurreição no Antigo Testamento. O que a senhora lembra? Qual a ressurreição? Deixa eu contar para vocês. O Eliseu tinha morrido, pessoal, estava sepultado lá. Aí morreu um soldado numa batalha, jogaram o corpo do homem dentro da cova do Eliseu. O homem caiu lá, voltou vivo, ressuscitou. É Antigo Testamento, mas que tem direto a ver com isso. Tem uma coisa no Novo Testamento que você não vê no Antigo Testamento. Qual é? Expulsar demônios. Alguém expulsou demônios no Antigo Testamento? O Davi não expulsou. Davi tocava a harpa, vinha a presença de Deus, o espírito mal ia embora. Mas expulsar começou com Jesus. Tanto que ele disse, é chegado a vós o reino de Deus, que até ali ninguém expulsava demônios. Veja Mateus 12, 28, o que ele diz. Falei que são mensagens, pequenas mensagens. Ele diz, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o quê? A terra ali é o império das trevas. Mas quando alguém expulsa, começa a expulsar os demônios, é o reino de Deus que está entrando. Então está aí. Agora, abrindo o coração, por favor. Pastor, minha vida financeira está me causando muita preocupação. A cada dia fico mais enrolado, sem perspectiva de melhora. Oro a Deus, mas não sou abençoado e fico sem entender os propósitos dele para mim.
Tenho causas na justiça, mas o processo não anda. Preciso de ajuda. Por favor, o que devo fazer? Você vai concordar conosco em oração e tudo, mas é uma coisa muito importante, não fique ansioso por nada. No outro conto eu falo da cura divina, até aqui também, a ansiedade atrapalha, porque não deixa você andar por fé. Como vem uma má notícia, você, meu Deus, o que adiantou eu orar? Não, Jesus, eu estou agindo, não adianta, eu não vou mudar a minha oração. Tem casos que até a sentença foi dada, mas a Bíblia mostra o quê? Que Deus faz o sábio voltar atrás. Entende? A sentença foi dada, Deus faz uma revisão, um fato novo vai ter uma revisão. O que você tem que fazer é confiar. Eu orei, não muda a minha oração. Diga ao monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvide em seu coração. Mateus 11, 23. Então você vai, diabo, tira a mão dessa causa, tira a mão do que é meu e não duvide. Aí vem a notícia, não consegui a vitória, não vou mudar minha oração. Não adianta, a bênção já é minha, eu já determinei, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Segura essa palavra de Marcos 11, 23. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal, nós vamos ver o testemunho das missões. Armênia não é aqui a estação, não, é um testemunho que vem fora do país. Está bonito, o pastor Felipe manda para mim testemunhos, ele está numa alegria grande, entenda? Quando ele batiza a pessoa lá, agora, porque nós tínhamos a igreja online, agora temos a igreja física lá, e o trabalho está sendo bonito. Por favor. Sonhamos em ver o mundo inteiro conhecendo a verdade do amor de Jesus Cristo. E como fruto da nossa vocação, recebemos diariamente testemunhos de todos os cantos do planeta. A nossa missão é povoar o céu. Dr. Soares, me chamo Marine e sou da Armênia. Quero contar que graças às orações que recebi na sua página russa, fui curada. Eu estava com muitas dores no pé direito que não passavam. Então, pedi para que orassem por mim. E graças a Jesus, não sinto mais dor nenhuma. Depois da oração, fiquei boa novamente e só tenho a agradecer. Obrigada, Jesus! Olá, Dr. Soares, sou da Armênia e meu nome é Haikanush Galfayan. Eu estava com um problema no ouvido e não sabia o que era. Ele doía e me incomodava demais. Um dia decidi usar a fé e pedi oração na sua página do Facebook. E logo depois passei água consagrada em minha orelha. Não demorou muito e algo que parecia pus saiu de dentro dela. Nunca tinha visto algo como aquilo. E hoje eu estou bem, sem dores e ouvindo normalmente. Por isso, quero agradecer a sua equipe pelas orações e a Jesus por me curar. Um grande abraço a todos. Cada um dos nossos passos é direcionado por Deus. E o mandamento é o de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu comecei a aprender pela TV, no Canal 10. E eu acho assim que é uma maneira de a gente auxiliar outras pessoas. Hoje eu fiz um propósito em Jesus assim e eu vou nos hospitais. Porque a área que o inimigo mais atinge é na família e na doença. Eu conto meu testemunho, eu converso com as pessoas, dou um jornalzinho se elas aceitam. Abençoo em nome de Jesus elas e vou embora. E ser patrocinadora, até eu morrer, eu quero fazer isso aí. Chegamos até aqui porque aquele que nos chamou é fiel. E ele nos faz caminhar em lugares altos. E vale, pessoal, você que é um patrocinador, sente alegria por isso. E vão passar as contas, se alguém dá sem as contas, faça. Agora estou chamando a atenção para quem tem o chamado e ainda não se tornou patrocinador. Por quê? Porque eu não tenho condições. Verdade, Deus lhe dá condições. Pego agora a inscrição hoje, faça a inscrição, tem que dar nada aqui. Depois o pastor fala do dízimo, da oferta. Preenche com amor e carinho, tá bom? No verso, faça um pedido de oração, algum propósito que você quer que o missionário ore. E aqui tem as contas, aqui dentro tem uma oração, pegue. Você de casa, vai ligar hoje. Se você vai começar amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, não importa, tem que fazer a inscrição. 0 operadora 21 41 35 10. 24 48 16 10. Para São Paulo é 11 31 81 90 22. 33525880. Pelo zap 21 968 58 1951. E deixa eu dar para você a conta do Bradesco, pessoal de casa. Aqui tem as contas, peça para eles. Bradesco é a agência 3378-2,
conta 29315-6. Se o banco é diferente, você tem que colocar o nome da igreja e também o CNPJ 30.902.803/0001-00. Você pode ajudar também através do Pix. Abre no aplicativo do banco, palavra Pix, aí vai pedir chave Pix, é o CNPJ, tá bom? E nas lotéricas, vá a uma lotérica e diga doação, show da fé, código 3091-2065. Diretor, eu estou bem em cima do horário, me dá o testemunho da nossa TV, da Elisete, por favor. É como se tivesse uma paz dentro de casa. Um pedacinho da igreja dentro de casa, né? Nós não temos tempo de assistir, né? De pegar a Bíblia e ficar lendo ali o canal da Bíblia. Aí nos ajuda e muito, porque aí acompanha também. Porque é maravilhoso você levantar de manhã, poder ver uma pregação, né? Assistir, se não assistir, ouvir. Você coloca o missionário pregando, o pastor Jaime, outras igrejas da graça, sempre dando uma palavra e na hora exata são usados para falar. Só eu e meu esposo. Ele sempre me vê orando e quando ele precisa de algo, eu tô ali diante de Deus orando. Com ele eu falo da palavra. Quando ele fala algo, por exemplo, tá em crise, eu falo assim, não. É falado que estamos em Cristo. Então tudo ali me alimenta, aí eu passo, eu vivo, como tem que falar, né? Temos que viver o que a palavra diz, né? E eu gostei, amei. Ó, nossa TV, igreja dentro da sua casa, eles vão passar a programação leve. Nós falamos aqui com muito temor, porque é a igreja dentro do seu lar. São 4 pacotes com 11 canais evangélicos. Tem custo, claro, tem equipamento, tem pessoal, tem, né, manutenção. Tá aqui, mas tem todos eles. Tem canal da Bíblia, tem canal espanhol, tem Show da Fé. Ligue lá, 0800-201, mas ligue mesmo, 0800-201-4000, tá bom? Deixa eu avisar que domingo, pessoal, no dia, agora que nós vamos ter dia 18, nós vamos ter aqui o Joga Fora no Lixo. O que é? Tem louvor, adoração, culto, mas eu pedi às pessoas fazer um ato de fé. Escreva numa folha tudo aquilo que você não quer na vida. Eu não quero nem ver o que é, não vou mexer no seu lixo, não. Na hora que passar, você vai amassar o papel, amassar mesmo. Eu vou passar o saco de lixo no meio do poço, você vai jogando no lixo. Ninguém vai ver, eu vou levar o seu lixo comigo, mas não vou pilotar o seu lixo, né? Vou só orar, apresentar a Deus. Meia-noite daquele domingo eu vou estar de joelho, Deus, se as pessoas confiarem essa oração. Eles estão vindo para jogar fora no lixo, eu jogo no lixo espiritual, queimando tudo, pronto. Entendeu? Domingo você traz um dos horários, 7, 9, 11, 14, 16, 18, joga fora no lixo, vai ser muito especial. Levante uma mão, Pai, eu mando a bênção para a família. Meu Deus, e principalmente que ela tem problema espiritual. Pessoa que está vendo vultos dentro de casa, sentindo medo dentro de casa, vendo coisas dentro de casa. Eu levanto a minha voz e digo, diabo, tire as tuas mãos dessa casa. Fora, com toda a perturbação, com toda a opressão que está dentro desta casa, dessa família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco tem mais. Vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Preocupação de Paulo, não participe indignamente. Por quê? Na Santa Ceia nós lembramos da morte de Jesus na cruz. Note que falou que é o cálice do Novo Testamento. No Velho Testamento, o sangue de um animal era derramado e cobria o pecado do povo. Então o pecado é tirado. O pecado é tirado, então eu não posso participar com o pecado, então eu me examino. Deus, onde eu errei, eu não tenho errado, o Senhor me perdoa, e Ele perdoa. Ainda que você tenha feito algo grave, o seu erro não é maior do que o amor de Deus.
Entende? E se a pessoa não é de Jesus, não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ela pode participar? Não, não deve. A não ser que ela tome uma decisão hoje. Mas não é batizada, não tem problema. Ela tem que perseverar, ser fiel até o fim. Aí ela vai depois para o batismo das águas. Mas agora é a decisão. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. No coração você tem que crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E você deve falar, me salva Jesus e Ele vai te salvar. Feche os olhos, por favor. Pai querido, Pai amado, nós estamos nesse momento de oração muito importante, meu Deus. Colocando diante de Ti vidas que precisam de Ti, como eu preciso. Olha para mim, olha para ele, olha para todos nós com Teus olhares de amor, com Teus olhares de misericórdia e perdoe as nossas falhas, nossos erros, onde erramos, onde temos errado, nos expressando mal, sentindo, pensando, desejando, perdoa-nos, pede perdão. Ele pede, Ele dá perdão para todos os seus erros. Qualquer erro seu não é maior do que o amor de Deus. E se você não é de Jesus, quer tomar uma decisão hoje, creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no seu coração que Ele venceu o inferno e a morte. Diga para Ele, me salva Jesus, Ele vai te salvar. Você que está aqui em casa, em qualquer lugar, participe agora em nome de Jesus. Todos digam amém. Olha para mim. Quem vai participar? Todo aquele que é de Jesus, quem era e quem passou a ser a partir de agora. Solta, maestro, pega o pão, não coma, pega o cálice, não beba, até ser abençoado, tá bom? Aí todo mundo vai participar. Você de casa, pega aí o pão também, o suco de uva, pode passar. Você não está podendo vir, tá bom? Na igreja nós damos o cálice para quem não pode vir levar para casa, que os obreiros entregam. Se alguém quiser levar para algum parente, pede na saída. O pão e o vinho, estava lá na saída. O manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. E agora nos convida a ceiar. Com celestial maná, com celestial que de graça Deus te dá. Que de graça vem faminto tua alma saciar. Vem faminto tua alma saciar. Vem ceiar, o mestre chama. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem você também. Vem faminto a Jesus. Eis discípulos a voltar. Alguém está faltando pão? Alguém falta ali? Está acabando? Por favor, fiquem de pé. Ao tornar a praia então, vem no fogo o peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Convida a ceia vir. Vamos lá, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho transformou. Água em vinho transformou. Vem você também. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante o pão agora. Com a bênção não será mais o pão. É o corpo de Cristo transpassado de dores. Hora de dizer obrigado, Jesus. Pense no amor tão grande, um amor imensurável, um amor acima da nossa compreensão. Oh, Jesus. Ah, Espírito de Deus, se mova nessa igreja de uma maneira especial. Estamos aqui em memória do Senhor, lembrando que o sacrifício não foi em vão, lembrando o alto preço que foi pago lá na cruz para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. Receba a vida de Deus no seu corpo, receba a vida de Deus na sua vida. Levante o pão e diga: Senhor, este é o corpo de Cristo, que foi partido por mim. Pelas suas feridas eu fui sarado. Eu reconheço diante de ti e de todos que Jesus Cristo é o meu Senhor.
Participe do corpo de Cristo. Jora macia lama. Oh mamama chocantala. Aleluia. Alematuri machuri canta. Dê glória a Deus, meu irmão. Oh, por semelhante modo, depois que você tomou o cálice, levante o cálice, pastor Leandro vai ministrar as bênçãos da nova aliança no sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós te exaltamos, Jesus, porque tu morreste por nós, derramou sangue por nós, e nós estamos aqui para te glorificar. Diga, Senhor Deus, este é o cálice da nova aliança. Eu declaro diante de ti e de todos que Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Eu assumo todas as bênçãos da nova aliança. Bebam todos. Jo maracanta. Ora mamama churia. Ora masuri cantala. Aleluia la mama.